Fala, turma boa, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade nas nossas aulas de matemática, vamos hoje relembrar, né, e fazer alguns exercícios do Teorema de Pitágoras, né? Lembrando, né, que o Teorema de Pitágoras, ele só pode ser utilizado, ele só é válido quando a gente está trabalhando com triângulos retângulos, né? E triângulos retângulos são aqueles que são aqueles triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, ok? Então, nesse triângulo retângulo, os lados dele recebem nomes especiais, né? Recebem nomes específicos. Ao maior lado do triângulo retângulo, que é justamente aquele lado que é oposto, que fica na frente do ângulo de 90 graus, esse lado é chamado de hipotenusa. Okay? E os outros lados do triângulo retângulo, que são justamente os lados que formam o ângulo de 90 graus, esses lados são chamados de catetos. Okay? E o que é que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que em qualquer triângulo retângulo sempre vai valer essa relação. Se você pegar a medida da hipotenusa e elevar ao quadrado, vai ser igual a você somar as medidas dos catetos ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Certo? Então, aqui nesse caso, como a minha hipotenusa mede A, então eu posso afirmar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é a medida de um cateto, mais C ao quadrado, que é a medida do outro cateto. Ok? Então, essa relação é uma relação de via dupla, né? Ou seja, se o triângulo retângulo, obrigatoriamente vale o Teorema de Pitágoras. Essa relação aqui vai ser verificada. E vice-versa. Se por acaso em um triângulo qualquer o maior lado ao quadrado seja igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, quer dizer que esse triângulo é retângulo. Certo? Então, se o Teorema de Pitágoras vale, é porque o triângulo é retângulo, em todo triângulo retângulo vale o Teorema de Pitágoras. Ok? Vamos fazer alguns exemplos. Esse aqui é o nosso caso mais famoso, né, do triângulo de triângulos retângulos, que é o triângulo clássico, né? É o triângulo de catetos medindo 3 e 4 e hipotenusa medindo 5, né? É o famoso 3, 4, 5. Vamos verificar aqui que essa hipotenusa aqui mede 5, ó, pelo teorema de Pitágoras. O que Pitágoras diz? Que esse lado aqui, que é a nossa hipotenusa, que é o lado oposto a 90 graus, esse lado ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 16 mais 9 dá 25. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Certo? O 5 ou o menos 5. Só que como eu estou trabalhando com medidas, né, não interessa, nunca vai me interessar as medidas negativas, então você sempre considera a medida positiva. O número que é elevado ao quadrado dá 25 vai ser o 5. O menos 5 também, mas o menos 5 é negativo. Só fica com o 5 positivo, ok? E aí, isso aqui, né? Então, quando eu tenho, ó, 25, quando eu tenho 1, a hipotenusa medindo 5, eu sei que 5 ao quadrado é como se fosse um quadrado de área 25, né? 5 ao quadrado é um quadrado de área 25. 4 ao quadrado é um quadrado de área 16 e 3 ao quadrado é um quadrado de área 9. Ou seja, se você juntar, né, esse quadrado aqui com esse quadrado aqui, esse quadrado de área 9, esse quadrado de área 16, eles vão formar esse quadrado aqui de área 25. Então, uma ilustraçãozinha, né? O quadrado, se eu somar os quadrados que formam e os lados são os catetos, a soma desses dois quadrados vai ser justamente o quadrado cujo lado é a hipotenusa. Ok? Mais exemplos. Aqui, o que é que eu tenho? Esse primeiro aqui, triângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo cujos catetos medem 5 e 12. Esse também é um triângulo bem comum de aparecer em questões, né? Catetos medindo 5 e 12. Aqui é um ângulo 90 graus, né? E aqui é a nossa hipotenusa. Qual é a medida dessa hipotenusa? Sabendo que os catetos medem 5 e 12. Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, que eu chamei aqui de A, vai ser um cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 5 ao quadrado.
E aí você faz a conta, 12 ao quadrado, 12 vezes 12 dá 144, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. 144 mais 25 dá 169. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 169? É a raiz quadrada de 169. Positiva e negativa. Como só me interessa a resposta positiva, raiz quadrada de 169 é 13. Ok? Então, esse aqui é o famoso triângulo de Pitágoras, 5, 12, 13. Outro triângulo que vale o teorema de Pitágoras, já que ele é retângulo. Outro exemplo aqui, ó. Agora o exemplo seguinte, ó. Nos dois exemplos que eu fiz, eu te dei os dois catetos e pedi para calcular a hipotenusa, mas eu posso te dar também uma hipotenusa em um cateto e descobrir o outro cateto. E a ideia é sempre essa, né? Eu tenho os três lados de um triângulo, eu vou te dar dois para você achar o terceiro. E se esse triângulo for retângulo, você vai fazer isso usando o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, hipotenusa ao quadrado, hipotenusa 25, 25 ao quadrado, vai ser um cateto ao quadrado mede 20, mais o outro cateto ao quadrado que mede x. E aí, ó, 25 ao quadrado, 625, 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Resolvo agora uma equação facilmente, tiro 400 de um lado, tiro 400 do outro, né? Ou seja, esse 400 tá somando, passa para o outro lado subtraindo. 625 menos 400 dá 225, correto? 225 é igual a x ao quadrado, ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 225. E aí, se você não souber de cabeça, você faz testando, né? 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121, 13 vezes 13, 169, 15 vezes 15, 225. Ou seja, o número que é o quadrado da 225 é o 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15, ok? Então, a medida aqui desse cateto é 15. É interessante perceber o seguinte, ó, que muitas vezes a gente perde tempo calculando o teorema de Pitágoras pela fórmula, onde a gente pode simplesmente verificar o seguinte. Ó. Quando a gente multiplica os lados de um triângulo retângulo por um número real qualquer, a trinca obtida continua sendo pitagórica. Isso quer dizer que, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse esse triângulo aqui de catetos 3, 4 e hipotenusa 5, que é o nosso triângulo clássico de Pitágoras, se eu multiplicar todos os lados por 3, o que, é que eu vou obter? Vou obter que esse cateto aqui passa a ser 9, esse cateto aqui passa a ser 12, e que esse cateto que mede 5 passa a ser 15. E se você verificar, hipotenusa ao quadrado, né, 15 ao quadrado, é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. De fato, né, 225, 144, 81. Então, realmente é igual. Ou seja, quando eu pego um triângulo retângulo, se eu sei a medida de um triângulo retângulo e multiplico essas medidas por um número real qualquer, eu continuo obtendo um novo triângulo retângulo pitagórico. Certo? Aqui, se eu pegar aqui esse mesmo triângulo e multiplicar por 10, então agora a minha hipotenusa passa a ser 50 e os catetos 30 e 40. E de fato, 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E 40 ao quadrado é 1.600, 30 ao quadrado é 900, e isso também dá 2.500. Ok? Então a gente vai ver exercícios que isso vai ajudar bastante a resolver algumas questões, certo? Vamos lá, fazer exercícios. Né? Então, aqui, por exemplo, tenho uma questão que caiu no Enem, que diz o seguinte. Na figura abaixo, eu tenho o projeto de uma escada de 5 degraus. E está dizendo também o comprimento do corrimão. Né? Então, está vendo aqui, ó, o corrimão da escada é esse pedaço aqui que mede 30 centímetros. Esse corrimão aqui, essa parte inclinada, que eu não sei o valor, né? Mas também sei que essa outra parte aqui na base da escada, eu também tenho medida de 30 centímetros. Certo? Também sei que essa altura aqui é 90, que essa altura aqui é 90, que a largura de cada degrau, né, é 24 centímetros. Certo? Então, ele quer saber, né, qual é o comprimento total do corrimão. Então, o corrimão vai ser esse 30 mais esse pedaço aqui que eu não sei, mais 30. Certo? Só que observa uma coisa, as respostas estão em metro e as medidas aqui estão em centímetros. Ok? Então, a gente vai precisar fazer algumas conversões também. Né? Vamos lá. Se a gente for esperto, né, a gente vai perceber que aqui a figura já nos dá um triângulo retângulo, né? Seria esse lado aqui e esse lado aqui. Já que aqui é um ângulo 90 graus, esse cara e esse cara são as nossas hipotenusas e
esse cara, desculpa, esse lado aqui e esse lado aqui são os nossos catetos e esse lado aqui maior é a nossa hipotenusa, né? Então tem esse triângulo daqui, ok? Onde esse cateto aqui é justamente esse cateto que mede 90 e esse cateto daqui é justamente esse daqui, né, que mede 120, porque é justamente os 5 degraus de largura 24, né? 24, 5 vezes. 24, 24, 24, 24, 24. Então, se você juntar esses 5 pedaços, dá 5 pedaços de 24, que 5 vezes 24 dá 120. E aí, como eu formei um triângulo retângulo onde eu sei os dois catetos, eu posso descobrir facilmente a hipotenusa se eu aplicar o teorema de Pitágoras. Concorda? Então, é que Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser o cateto ao quadrado 90 mais o outro cateto ao quadrado que é 120. E aí você faz o cálculo, né? 90 ao quadrado, 90 vezes 90. Termina em zero, né? Então é só você fazer 9 ao quadrado. Então eu teria 9 ao quadrado, 90 ao quadrado é 90 vezes 90. 9 vezes 9 é 81. Um zero de cada 90 dá 8.100. 120 ao quadrado é 120 vezes 120. Esquece os zeros. 12 vezes 12 dá 144. Com dois zeros. Um de cada 120. Certo? Você pode fazer na mão também, né? 90 vezes 90 vai dar 8.100. 120 vezes 120 dá 14.400. Mas é mais fácil tentar fazer de cabeça, né? 8.100 mais 14.400 dá 25 mil, não, dá 22.500, isso, 22.500, quando você somar 8.100 mais 14.400, ok? Então, qual é o número que elevado ao quadrado dá 22.500? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 22.500? Certo? E aí você vai testar, né, calcular, se você calcular a raiz quadrada, mas você pode perceber o seguinte, né, que 22.500 é a mesma coisa que 225 vezes 100. E eu sei pela propriedade das raízes que raiz de 225 vezes 100 é a mesma que a raiz de um produto é o produto das raízes. Ou seja, a raiz de 225 vezes 100 é a mesma coisa que a raiz de 225 vezes a raiz de 100. A raiz de 225 é 15, porque 15 ao quadrado é 225, e a raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Ok? Então, raiz de 225 dá 15, raiz de 100 vezes 10, 15 vezes 10 dá 150. Tranquilo? Eu poderia ter feito, como aquilo que eu falei, né? Facilmente, poderia ter evitado todo esse cálculo se eu percebesse o seguinte, ó. Em relação ao meu triângulo original, meu triângulo clássico de Pitágoras, que é o triângulo 3, 4, 5, se você perceber, eu peguei esse cateto que mede 3 e multipliquei por 30. E peguei esse cateto aqui que mede 4 e multipliquei por 30 também, deu 120. Ou seja, se eu multipliquei os catetos por 30, eu tenho que multiplicar a hipotenusa por 30 também. E 30 vezes 5 dá 150. Então, esse triângulo aqui, 90, 120, 150, é justamente um triângulo que deriva, né, daquele triângulo clássico 3, 4, 5. Então, se você percebesse isso, né, você evitaria todo esse cálculo aqui. Mas, tudo bem. Então, 150 centímetros é a medida do meu corrimão. Vamos lembrar que a nossa resposta, né, é o corrimão completo. Né? Então, o corrimão completo é 30 centímetros mais 30 centímetros mais os 150 centímetros que eu achei. Isso dá 210 centímetros. Como a resposta está em metro, 210 centímetros é 200, passando para metro, é só dividir por 100, né? 210 dividido por 100, 2,1 metros. Certo? Mais um exemplo. Duas chapas metálicas retangulares e de mesma espessura, mais desprezível, medem 72 por 48 e 72 por 36. Então, teria aqui um retângulo 72 por 36 e teria um retângulo 72 por 48. Só que esses retângulos vão ser cortados de modo que eu consiga encaixar eles um no outro, ó, como forma figura. Então, esse triângulo aqui original estaria aqui assim, né? E aí eu cortei ele. E esse triângulo aqui também, 72 por 48, eu vim aqui e cortei ele de modo que eles tivessem um lado em comum, né? Medisse X, eu pudesse encaixar um no outro. Certo? Então, para isso ser possível, ele quer saber qual é a medida desse lado aqui X. Ok? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Eu tenho que tentar enxergar alguma coisa aqui que me ajude a resolver a questão. E se eu fizer esse traçado aqui, ó, facilmente eu percebo que eu tenho um triângulo retângulo, né?
Vê, esse traçado aqui não estava na questão, mas eu posso fazer ele de modo que me auxilie na resolução, porque quando eu faço esse traçado aqui, eu acabo obtendo um triângulo retângulo, não é isso? Acabo obtendo um triângulo retângulo. Onde esse triângulo retângulo aqui, ele tem esse cateto medindo 36, esse cateto aqui medindo quanto? Medindo esse cateto aqui é justamente esse lado aqui, e esse lado aqui é esse lado aqui, que mede 48. E justamente o que sobra é essa medida aqui, que seria a hipotenusa do triângulo. E a hipotenusa do triângulo é justamente o valor de x que eu quero descobrir, certo? Então eu tenho catetos medindo 36 e 48 e hipotenusa medindo x, certo? Poderia aplicar o teorema de Pitágoras diretamente, mas perceba o seguinte, ó. Se você olhar para o triângulo pitagórico original, né, o clássico, nem sempre tem que ser. Se, você vai verificar se isso é possível, senão você faz Pitágoras diretamente, né? Mas eu sei que qual é o triângulo clássico de Pitágoras? É o triângulo de catetos 3, 4, hipotenusa 5. Nesse meu triângulo aqui, quem são os catetos? 36 e 48. E agora você para pensar um pouco. Os catetos eram 3 e 4, virou 36 e 48. Eles foram multiplicados pelo mesmo número real? E se você perceber, sim. Eles foram multiplicados por 12. 3 multiplicou por 12, virou 36. 4 multiplicou por 12, virou 48. Ou seja, se eu multipliquei meus catetos por 12, eu tenho que multiplicar minha hipotenusa por 12 também. E aí 5 vezes 12 dá 60. Tranquilo? E aí eu acabei descobrindo o valor de x sem precisar fazer diretamente lá todo o cálculo de Pitágoras. Ok? Então 60 centímetros. Se eu quisesse, se eu não lembrasse disso daqui, se eu não percebesse isso daqui, eu fazia Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, um cateto ao quadrado, 36 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 48 ao quadrado. E quando eu fizesse esse cálculo aqui, eu ia obter 60 também. Ok? Espero que tenham entendido, né, esses exemplos e façam os exercícios da lista. Valeu, até a próxima.